Vou iniciar a segunda mesa temática, que tem como título A atuação do psicólogo frente à violação de direitos. Para que compõe a mesa, eu gostaria de convidar o psicólogo Alexandre Vasilenskas, que é mestre e doutor em saúde pública pelo IMS na UERJ. Gostaria de convidar também Valéria Brahim, que é psicóloga, gerente de programas sociais da Associação Brasileira Terra dos Homens, especialista em violência doméstica pela USP e pós-graduada em responsabilidade social empresarial na Espanha. Convidar também o psicólogo Saulo dos Santos, que é psicólogo, integrante da equipe técnica do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça da Infância e da Juventude no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. E, para mediar essa mesa, eu gostaria de convidar a colaboradora Fabíola Foster, que também é da Comissão Gestora da Subsede. Bom evento. Queria, primeiramente, dar boa tarde a todos. Acredito que assim podemos dar prosseguimento, né, a esse evento. Espero que todos tenham gostado da parte da manhã. E, assim, os trabalhos estão começando. Eu vou, inicialmente, dar 20 minutos de fala para cada um, depois a gente abre para perguntas. Tá bom? A gente pode começar, então, com o Alexandre. Né, Alexandre? Boa tarde. Agradecer o convite, né, do pessoal do Conselho Regional de Psicologia e especialmente da equipe de colaboradores do CRP aqui em Petrópolis. Tem feito um belíssimo trabalho, assim, um trabalho coletivo importante, tá, dentro desse conjunto, né, que essas gestões do CRP têm feito de colaboradores, que são figuras para além dos quadros diretos do CRP, mas que exercem nos seus locais de trabalho um trabalho importante. Só contextualizar um pouco do lugar de onde eu falo, né? Eu sou psicólogo, como todos os colegas aqui, tenho mestrado e doutorado em saúde coletiva, pelo Instituto de Medicina Social, e eu trabalho em saúde mental, né, primeiramente no Rio de Janeiro, depois no município de Macaé como concursado. Sou professor de instituições particulares, fui supervisor clínico e, atualmente, eu também sou colaborador do Conselho Regional de do Conselho Regional de Psicologia, no Conselho Estadual de Saúde. E no Conselho Estadual de Saúde, atualmente, eu faço parte da Frente Parlamentar de Defesa da Reforma Psiquiátrica e da Comissão de Gestão de Trabalho, né? Quando o Ismael e o restante do pessoal fizeram essa convocação para estar aqui, eu imaginei fazer algo um pouco diferente do que eu acho que normalmente seja o padrão dessas falas, assim, né? Porque normalmente os profissionais ou expõem aquilo que eles trabalham diretamente, né? Ou então fazem um discurso que é correto, mas já tem um certo... É um discurso mainstream, mas correto, e de uma certa inadequação do currículo e da formação do psicólogo clássica para lidar com políticas públicas, e nessas políticas públicas, particularmente, a defesa de direitos, né? Eu acho que todos, assim, como isso já virou um discurso padrão dentro das boas formações de psicologia, eu acho que boa parte de vocês deve conhecer, né, que o curso foi formado pensando, meio que reproduzindo aquele modelo médico-cêntrico, de cunho individual, né? E isso rapidamente se mostrou bastante diferente da prática do psicólogo, né? Eu acho que, sei lá, se eu perguntar aqui, boa parte de vocês são empregados, né, assim, empregados de políticas públicas, saúde, educação e agora a assistência social, que tem um papel cada vez maior. Isso é correto, mas eu acho que, assim, que justamente por já ser falado, né,
E eu acho que, já que eu fui colocado como primeiro, né, eu vou exercer um pouco a tarefa de fazer o que normalmente se chama de análise de conjuntura, né, que é uma espécie de uma análise da correlação de forças atual, porque eu acho que isso diz respeito à própria possibilidade de políticas públicas e de defesa de direitos nos próximos anos. Eu não sei se vocês estão cientes disso, mas boa parte das conquistas sociais e de direitos humanos que se conseguiu a partir da Constituição de 88 estão prestes a ser desmontadas. Né? Isso inclui saúde, inclui educação, inclui assistência social, inclui os parcos mecanismos de defesa de direitos estabelecidos também a partir da Constituição de 88. Eu estou falando de saúde pública ameaçada, do direito a uma educação pública e de qualidade, da seguridade social mínima, né? E isso diz respeito direto a nós, porque assim, a maioria de nós, enquanto profissionais, atuamos nesses dispositivos de Estado. E qual o contexto? A gente tem, embora isso não esteja certo, ainda é bastante provável, né, da manutenção do atual governo interino, e isso traz um contexto que as forças conservadoras sempre sonharam, que é a possibilidade de ter um governo de 2 anos que simplesmente não vai precisar prestar contas à população, né? É um governo que não foi eleito e possivelmente não será eleito isso gera um quadro muito, muito singular e que curiosamente, esses setores, exatamente por isso, por não terem que prestar contas à opinião pública, eles têm uma agenda, e assim já foi estipulada, embora eu acho que a população não tenha muita ideia ainda do que isso significa. Na minha área, particularmente, que é a saúde mental / saúde pública, a gente tem 2 projetos a serem na agenda do Congresso Nacional que inviabilizam financeiramente o SUS, mesmo com todos os problemas que nós temos atualmente. É o projeto que ele acaba com as vinculações orçamentárias obrigatórias na Constituição, isso vai passar, e que limita os gastos de qualquer política pública, né, de acordo com o crescimento da economia, do PIB. Né? Se isso tivesse sido implantado, assim, para vocês terem uma ideia do peso disso, se isso tivesse implantado há 5 anos, isso equivaleria hoje a uma perda de 40% do orçamento da saúde pública brasileira. Isso significa, assim, por exemplo, a inviabilização financeira das instituições públicas de ensino e pesquisa. Isso significa, assim, e o resultado disso vai ser um esgarçamento do tecido social. Um momento, eu acho que os companheiros do trabalho no judiciário vão poder falar isso com mais tecnicalidade assim, do que eu, mas a gente também vai ter, como resultado disso, um recrudescimento das políticas de repressão social que, historicamente, aumentam quando as políticas de Estado de bem-estar social são precarizadas ou suprimidas. Né? A gente já tem uma legislação de exceção, que, embora tenha sido aprovada pelo governo anterior, vai ser já começou a ser implementada por esse atual governo. A gente tem uma situação de default econômico dos estados da federação, que gera uma situação de crise, que para esses setores conservadores e antipopulares está longe de ser uma coisa ruim, porque isso possibilita uma agenda de antes impensável. Não é à toa que o governo do estado do Rio de Janeiro, por exemplo, fala pela primeira vez em demissão de servidores estáveis de saúde, educação, segurança pública. E isso está se reproduzindo nos outros estados. Assim. O Rio de Janeiro é uma situação
assim, radicalizada, porque é o segundo estado mais rico da federação, e isso eu acompanho de perto por ser do Conselho Estadual de Saúde. O Rio de Janeiro diz que está em crise, mas não fala, por exemplo, se que ele possibilitou isenções tributárias da ordem de 138 bilhões de reais, ou seja, verba essa que daria para pagar o atual folha de pagamento durante 5 anos. Né? 138 bilhões de isenções fiscais, basicamente para indústrias de Land Rover, produção de joias. Não são empresas assim, grandes geradoras de empregos e que precisariam de verba pública, assim como incentivo. O Estado foi quebrado, basicamente, por isso, né, porque eles não contavam que o preço do petróleo diminuísse e eles endividaram o Estado em moeda estrangeira, a cotação subiu e triplicou em pouco tempo e o Estado entrou em situação de default, assim. Ele não consegue mais dar conta das suas responsabilidades orçamentárias. E isso, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraná, você tem um pacote de medidas complementares aquilo que a essa agenda que já foi organizada pelo governo federal. Por exemplo, políticas da chamada austeridade fiscal, muito mais draconianas do que a atual LRF, né, que impedem gastos em políticas públicas, impedem gastos em recursos humanos, ao mesmo tempo que estimulam precarização. Né? Mesmo para quem para quem não é servidor público, a gente vai ter também uma política de desmonte das garantias trabalhistas conquistadas, aí não na Constituição de 88, mas no pós-guerra. Né? A CLT já é abertamente vista como um empecilho, né, para o crescimento econômico. Bem, tipo, a agenda que nos espera é tenebrosa. E eu acho que os psicólogos e o conjunto da classe trabalhadora, né, assim, do qual nós fazemos parte, eles não estão, primeiro, não estão devidamente organizados e conscientes do que os espera se nós não tivermos um trabalho de mobilização com relação a isso. E não é um discurso simplesmente... É um discurso militante, mas não é um discurso simplesmente militante, porque ele vai diz respeito ao nosso material de trabalho, né, que são essas políticas públicas. Né. Mesmo quem trabalha em consultório, né, que tem uma prática mais individualizada, vai sofrer os efeitos dessa retração do orçamento público. Bem, eu quero deixar mais tempo para a discussão, aí eu vou interromper. Né? E aí a gente discute depois. Assim, é só para fazer, eu acho que um contexto político e conjuntural das falas que vão vir depois da minha. Obrigado.